Nós precisamos prestar um serviço eficiente. Quando o serviço é no exemplo 4 de Friedman, que o dinheiro sai de pessoas que não pagam por isso, para contratar serviços que não são para elas, é uma porcaria. Sobre essa tribuna hoje para falar algo que todo mundo sabe, mas que às vezes a gente, colocando numa tabela, a gente consegue enxergar melhor, professor Zanquim. Quero falar hoje sobre o gasto público. Milton Friedman, Nobel em Economia de 1976, ele colocou numa tabela os 4 tipos de se gastar dinheiro que um ser humano pode ter. O primeiro é aquele que a gente sabe, o nosso dinheiro gasta com nós mesmos. Esse é considerado por Friedman o melhor jeito de se gastar dinheiro, porque a gente acaba tendo o maior cuidado, professor, e também querendo ter o melhor retorno possível desse dinheiro. Ele pode ser usado como um exemplo restaurante. Daqui a pouco todos nós vamos sair daqui, vamos almoçar, a gente vai tentar encontrar o melhor restaurante onde a gente gaste menos. Isso é natural do ser humano. O segundo exemplo que ele dá é o exemplo de gastar o nosso dinheiro com um terceiro. Ou seja, podemos usar aqui de uma forma bem humorada o exemplo do amigo secreto, né? Quem nunca ganhou um presente que não gostou? E muitas vezes também nós acabamos dando algum presente que nós não gostamos, que a pessoa, enfim, não gostou. Então ele quer dizer o quê? Quer dizer que esse é um tipo onde tu busca o menor custo possível, mas que tu tenha, tu se importe pouco com o que tu está dando de presente. O terceiro é o gastar dinheiro do outro consigo mesmo. Né? Esse já é um exemplo que a gente vai indo para a parte ruim. O que a gente pode usar de exemplo aqui? Aqui na própria Câmara, professor, muitos gabinetes de lideranças têm, por exemplo, assinatura de TV a cabo. Nós estamos gastando um dinheiro do contribuinte com nós mesmos. Então, este é um exemplo que pode ser dado aqui. No mundo empresarial, vereador Bressan, a gente pode citar, por exemplo, quando uma empresa fornece uma passagem com tudo pago para um trabalho. Quando a pessoa está indo nesse trabalho, ela vai escolher o melhor restaurante, ela vai escolher os melhores lugares que a empresa está pagando. No quarto e pior cenário que Friedman fala, é quando se gasta dinheiro dos outros para os outros. E aqui a gente se enquadra no governo, que é onde ele tira das pessoas para gastar com outras pessoas. É o pior cenário, pois aí não se preocupa nem com quanto vai custar e muito menos com a qualidade do serviço muitas vezes. Falando nisso, então eu quero entrar em diversos assuntos que têm sido comentados nessa casa, que eu acho que é importante que a gente traga à tona. Que é, por exemplo, volto a falar das questões das lixeiras. Na ZH de ontem, vereadora Marisol, saiu uma reportagem, ontem, saiu uma reportagem sobre a compra de lixeiras no governo de Porto Alegre, Sebastião Melo, onde basicamente as mesmas lixeiras que serão instaladas em Caxias do Sul custaram R$ 478, vereador Felipe, ao governo do MDB. R$ 478, todas galvanizadas da mesma forma que Caxias do Sul comprou. Só que a diferença é que lá não foi comprado, caro cidadão caxiense, as hastes. Acreditem, eu não sabia, foi mais uma surpresa nesse caso. O governo municipal, vereador Bressan, comprou as hastes das lixeiras em Caxias do Sul. As hastes, para quem está vendo de casa, é aqueles 2 palanques que vão segurar a lixeira que já tem prontos, não precisa comprar outro. Mas em Caxias do Sul a prefeitura decidiu comprar outro. E aí, quando a gente falou com o Júlio lá da DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana lá de Porto Alegre, ele nos passou um orçamento que eles fizeram antes de fazer o leilão lá. Aliás, Porto Alegre fez um leilão eletrônico para compra de lixeiras. Não comprou de forma emergencial como Caxias fez. Na tomada de preço, eles encontraram lixeiras com suporte a R$ 822,60. Lembrando ao caxiense que ele está pagando R$ 1.400 por essa lixeira. Aqui a gente volta no exemplo 4 do Milton Friedman das formas de gastar dinheiro. Alguém da prefeitura gastou um dinheiro que não é dele para comprar um produto que teoricamente também não é para ele, ou seja, o pior investimento possível. Volto a reforçar, R$ 822,60, basicamente o mesmo produto. Uma diferença de, acreditem, 41% a gente está falando. Eu gostaria de pedir aqui ao vereador Ues, que é líder do governo, que peça ao prefeito que cancele essa licitação, pois, quer dizer, licitação não, essa compra emergencial, pois certamente, ou muito provavelmente, ou existe irregularidade, ou foi uma compra baseada eu não sei no quê.
Porque existe um sério problema. E aqui, caros colegas, a gente foi eleito sim para homenagear empresas, a gente foi eleito sim para falar coisas da comunidade, mas a gente foi eleito também para defender o erário público, o dinheiro público. Isso faz parte do trabalho do vereador. E não podemos nos calar com tamanho exemplo de desperdício de dinheiro público. É claro que existe um problema grave nessa compra sem licitação e por um preço completamente fora de mercado, não faz sentido. Quando a gente vai mais adiante, a gente entra na questão da Codeca. Reportagem da Rádio Caxias, né, trouxe que existem vereadores, e aqui, Zé, se tu me permite, que acham que tem que se aportar mais dinheiro na Codeca. Foi isso que estava na reportagem, pelo menos. Quero lembrar aos caxienses que já são mais de 60 milhões colocados na empresa. Uma parte, quando possível. Dentre prejuízo e dentre aportes. Uma parte, vereador. E a empresa continua prestando, infelizmente, um serviço que toda a cidade reclama. Queria lembrar aos caxienses que quando esta casa, com o voto contrário meu, aprovou 4 milhões para a Codeca, a desculpa era que parte do dinheiro era para compra de containers. Ou eu estou mentindo? Não estou mentindo, é verdade. Lembro que além de toda a comunidade pagar a taxa de lixo, que já deveria ser suficiente para subsidiar a empresa, só 45% da população tem containers. Ou seja, muitos caxienses, cerca de pouco mais de 50%, pagaram 2 vezes sem ter benefício nenhum. Pois quem não tem container de lixo, vereador Zanquim, pagou para alguém ter. Né? Porque, volto a lembrar, o dinheiro público que está nos caixas da prefeitura sai da onde? Dos contribuintes de toda a cidade. Então, é essas anomalias que a gente tem que evitar. Volto a dizer, será que se a empresa fosse uma empresa privada, minha, ou de qualquer vereador que votou o aporte, será que ela melhoraria a gestão? Será que ela teria chegado nesse ponto? Será que, se não tivesse a opção de pegar o dinheirinho ali, será que como é que seria feita a gestão? Será que teria sido como ela é hoje? Eu acho que não. Porque se tivesse sido, professor Zanquim, ela teria falido e aí outra empresa assumiria. Mas em Caxias, não. Caxias tem este exemplo, que a gente está vendo toda a comunidade onde já se cobra a maior taxa possível do lixo e mesmo assim não se presta um serviço minimamente decente. Todos estamos cansados, o vereador Lucas falou ontem, de receber reclamações da população por não recolhimento de lixo. Ontem eu recebi 2 vídeos, containers lotados, não tem amarelo, lixo no chão. Lá na minha sogra, Ana Rec, ela tem o cestinho na frente da casa dela, não recolheram. Então é todo. E não adianta nós continuar enfiando dinheiro que não vai ter solução isso. Nós precisamos prestar um serviço eficiente. Quando o serviço é no exemplo 4 de Friedman, que o dinheiro sai de pessoas que não pagam por isso, para contratar serviços que não são para elas, é uma porcaria. E aí a gente pode ir mais à frente. Ontem, por exemplo, eu sei que teve uma reunião sobre a concessão da Visat, né, sobre o aporte financeiro, ou seja, mandar dinheiro para subsidiar a empresa. Essa é uma pauta que eu me indigna demais. Não porque eu tenho algo contra a Visat. Porque quando foi feita a licitação na empresa, não existia no contrato aporte nenhum para a empresa. Nenhum. Então, a licitação deveria ser feita novamente, com o aporte. Porque até agora, vereadora Rose, o bus door já poderia ter sido instalado. A gente sabe que a prefeitura pode colocar isso. Ontem eu falei com um empresário do setor e ele me disse, são 112 mil reais por mês perdidos em propaganda, que poderiam subsidiar a passagem. O que está faltando? São 14, quase 15 meses de governo. O que está faltando para nós colocarmos as propagandas? Algo tão simples que poderia baixar o valor. Sabe por que às vezes não é tão prioridade, professor Zanquim? Porque é mais fácil ir lá no erário pegar o dinheiro e colocar na empresa. Porque não sai do bolso, entendeu, de quem está colocando. Então essa questão da Visat de tirar dinheiro público para financiar uma empresa que ganhou uma licitação há poucos meses atrás, sem esse benefício, precisa ser melhor esclarecida para essa casa. E para finalizar, antes de conceder os apartes, eu quero dizer, o último exemplo que é clássico, Rádio Câmara. Será que a gente precisa de uma rádio câmara? O vereador Camilo acabou de subir essa tribuna dando um belo exemplo de brinquedos para as crianças, fazendo almoço para arrecadar dinheiro, enfim. Será que não era melhor, vereador Camilo, nós dedicar o dinheiro para crianças deficientes para ter os seus brinquedos? Eu acho que era melhor. Só que como o dinheiro não sai do bolso de quem está fazendo, é fácil fazer para dizer que fez. Então esse é o meu ponto.
nós precisamos ter responsabilidade com o dinheiro público.